Bom dia, tudo bem com vocês? Quero falar um pouco da minha experiência aqui dentro do hospital. 4 meses quase, né? Esse mês vai completar 4 meses. Samuel teve até alta, né, gente? Deixa eu contar pra vocês. Ele teve alta na quinta-feira. O problema é que começou a aparecer, ele começou a ter uma temperatura de 39 graus, uma frequência cardíaca de 130, 140, foi até 150, se eu não me engano. E também uma pressão arterial bem alta. Então foi cancelada a alta dele para investigar, né? Um pouco mais sobre o que estava acontecendo com ele. E acabou que nós ficamos aqui. Eu estou aqui andando no estacionamento do hospital, que é onde eu faço as minhas reflexões, né? Quando eu chego a ficar no meu limite, porque todos nós temos um limite, né? Somos seres humanos, isso é normal na vida de cada um de nós. Até porque a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Então, eu venho fazer minhas reflexões aqui, venho fazer minha caminhada. E eu desço para isso, para fazer minhas reflexões, fazer minhas lives, estar me conectando com o Senhor, né? Que é muito importante a gente estar se conectando com o Senhor. Mas o que eu quero dizer? Hoje eu digo até coragem, né? Porque eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas hoje eu tive a coragem de falar um pouco sobre o que está acontecendo em relação a meus pensamentos. Porque tudo parte dos pensamentos, né, gente? E quando a gente tem uns pensamentos maus, tudo vai mal, né? Então a gente tem que sempre estar policiando nossos pensamentos. E lá em Filipenses, né, eu acho que está em 4:8 ou 8:4, uma coisa assim. Que os seus pensamentos sejam bons, verdadeiros, de boa fama. Se quiseres pensar nisso. O problema é que no dia a dia as circunstâncias nos mostram totalmente ao contrário e a gente acaba deixando minar sobre os nossos pensamentos maus. E a gente acaba ficando atingida por isso, né? Eu ouço muitas pessoas me dizerem assim: Rita, por que você não entrega seu filho, Rita? Eu vejo muitas pessoas me dizerem isso. Como se eu tivesse esse dom, né, de dar e tirar a vida. O meu filho, ele é um paciente bem crítico, né? Um paciente que a doença está vencendo ele no físico, né? No que a gente entende da ciência. Porque naquilo que a gente crê, eu acho que a gente já até vê a cura, né? Depende da fé de cada um. Mas o que eu quero dizer com isso? Meu filho é um paciente paliativo, aquele paciente do qual o médico já não cuida mais daquela doença, porque aquela doença já não tem mais o que fazer, né? Por exemplo, ele depende de um dispositivo, né? Que é traqueostomia, para poder respirar. E esse dispositivo, ele não tem volta. Pela experiência dos médicos, pela ciência, né? Ainda não tem como tirar esse dispositivo dele. Por quê? Porque ele é dependente do oxigênio, então não tem como retirar essa traqueostomia dele. E também ele tem um outro dispositivo no estômago, que é a gastrostomia. Ele depende daquilo para poder estar se alimentando pela sonda, uma sonda que vai em gotas para o intestino, para poder ele ter os nutrientes no corpo dele. Então, resumindo, as doenças têm vencido o organismo do meu filho e o meu filho cada dia mais tem ficado debilitado. É difícil falar aqui,
Porque é o que eu falei, tem que ter coragem, né? Além de mexer no nosso emocional, é complicado a gente falar algo que a gente crê. Porque pela ciência, o paciente paliativo, você tem que dar uma qualidade de vida para ele, né? Para que ele possa viver dignamente. Porque o que acontece? Quando alguém nasce, abre-se uma cortina. Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém nasce, abre-se uma cortina. Nasceu uma criança. Aquela cortina, ela começa a mostrar o que é a vida e a gente vai dando passos a passos, né? Vai aprendendo a andar, vai aprendendo a levantar. A criança vai aprendendo, tipo assim, a se defender, por exemplo. Se ela está com fome, onde que ela vai encontrar o alimento? Nos seios da mãe, não é mesmo? Então abriu-se uma cortina, ela está começando a aprender a lidar com essa terra, né? Com as coisas daqui da terra. Por exemplo, a criança nasceu, a criança tem que ter alguma coisa para mamar, né? Se ela não tiver os seios da mãe, porque a mãe não deu um leite ou porque alguma coisa aconteceu, ela vai precisar de alguém que leve o leite até ela, não é mesmo? Nem que seja numa mamadeira. É o que acontece em várias UTI que tem aqui. Criancinhas tomando no copinho, criancinhas tomando na seringa, 1 ml, 0,5 ml. Então, quer dizer, a criança, de qualquer maneira, ela precisa de algo para sobreviver, né? Para poder ter alimento no corpo, para poder ter os nutrientes para poder sobreviver. Então, isso abriu-se uma cortina, né? Abriu-se uma cortina. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu, antes de ter esse entendimento do que era um paciente paliativo, eu achava que a morte era uma coisa muito fácil. Estou falando eu, tá? Essa é minha experiência. Eu achava que a morte era uma coisa muito fácil. Chegou, pô, morreu, parou o coração, tá tudo bem. Mas eu vi que a morte, ela também tem que ter uma dignidade, da mesma forma que é ao nascimento de uma criança. Entendeu? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o que eu quero falar lá na frente vai depender do que vocês entenderem daqui. A dignidade para nascer, de você cuidar de um bebê, é a mesma dignidade para morrer, de você cuidar de uma vida que está se partindo. O problema é que muitas pessoas não têm esse entendimento, não sabem nem o que significa paliativo. E tá tudo bem, gente, vocês não têm que saber, porque eu também não sabia. Essas coisas foram vindo para mim porque eu fui buscando conhecimento. E fui buscando porque é a minha vivência, é o meu dia a dia, é o que eu estou vivendo. Então, ninguém precisa saber o que é isso. Mas o que acontece é que muitas pessoas que não têm esse entendimento acham que uma vida, quando não se parte, a primeira coisa que a gente escuta é: tá pagando. Aí, ó, colheu, plantou aqui, vai colher. É isso que eu sempre escuto. E pecadora. Ó, deve ter sido ruim pra caramba, por isso que essa pessoa tá demorando a morrer. E olha, eu escuto muito isso, gente. Eu tô nos corredores da UTI, eu tô nos refeitórios da UTI. Então, eu tô nas recepções de UTI. Então, a gente tem muito essa escuta, né? E aí, eu fiquei analisando isso, né, de ver essas senhorinhas, né, vários idosos tendo muita dificuldade de morrer porque o coração não parou, mas está sofrendo muito. Tem uns que se batem, se mordem, tem outros que... Olha, é tanto diagnóstico, gente, porque a morte também ela é lenta. A morte rápida é aquela que é acidental, né? Foi lá, sofreu um acidente, pô, morreu. Ou se não, levou um tiro, entendeu? Mas a morte, ela também é lenta. E eu fiquei muito assustada quando eu soube disso. Durante esse tempo de caminhada nos hospitais, porque tem 18 anos que eu tô nessa caminhada. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: por que esses médicos... é verdade. Por que esses médicos curam? Faz tudo para curar uma criança
que veio cheia de problema na face da terra, porque tem que ter dignidade de viver, tem que ter dignidade. Os médicos estudaram para isso, para cuidar da doença, né? Para curar a doença, para descobrir a cura da doença. Então eles têm que ter, né, essa postura de realmente abrir as cortinas para aquela criança que está chegando ter uma dignidade de vida. O problema é que deu algumas complicações, às vezes por causa da genética da família, ou às vezes por causa de sei lá, tem milhões de coisas, né? O problema, o que eu quero dizer é o seguinte, que da mesma forma que os médicos, eles salvam essas vidas, né? Porque as pessoas pensam que os médicos eles têm direito de tirar e colocar vida. Eu falo isso porque eu também tive esse pensamento e tenho trabalhado isso na minha mente. Por que eu tenho trabalhado isso na minha mente? Porque eu sei o que eu passei durante esses 18 anos de ter uma dignidade de vida para o meu filho. E a gente dentro do hospital é uma coisa, mas quando a gente vai para uma home care, que é uma... Home care é o quê? É uma UTI residencial, onde você pode levar seu filho, quando precisa, né, de profissionais da saúde cuidando, e que você possa dar a ele uma dignidade, um conforto no lar. Ele não está com infecção, então ele pode ficar no lar, mas tem que ser cuidado pelos profissionais da saúde. O problema é que quem não sabe disso não consegue analisar o porquê de tanta dor em relação de levar um filho para o home care. Eu não quero fugir do assunto da dignidade de vida e a dignidade de morte, não. Eu quero que a home care, depois eu falo sobre home care, porque não é uma continuidade hospitalar, é um serviço prestado pelos profissionais da saúde no seu lar, mas não é a mesma coisa do que você estar dentro de um hospital, porque no hospital você tem tudo muito rápido, né? Você, se precisar de trocar de uma medicação, você troca, os médicos trocam. Se você precisar de um exame, os médicos vão lá e fazem. E na home care a gente já tem restrições. Mas isso daí a gente fala depois. O que eu quero falar é que eu não tinha esse entendimento de dar dignidade hospitalar, dignidade de vida para o ser humano. E por isso que eu cheguei aqui. A morte é isso, gente. É da mesma forma que você dá dignidade para uma vida chegar nesse mundo do qual abriu-se a cortina e eu preciso aprender a andar nele. A mesma coisa é a morte. Quando uma pessoa está vegetando, né? Porque existe o estado vegetativo, que é aquela pessoa que não faz nada. Existe o estado do qual a pessoa ainda não está com falência nos órgãos, mas está respirando. E os médicos estão lá, né, trabalhando em cima disso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando eu comecei a ter esse entendimento de que os médicos trabalham em cima de dar uma dignidade, uma qualidade de vida até na hora de morrer, eu fiquei em choque. Porque é muito sofrimento para quem está em acompanhante, para quem é um pai, para quem é uma mãe, para quem está com seu avô no final de vida, para quem está com a sua mãe num leito, vegetando ou sofrendo. Porque o que faz o paciente paliativo? Eles dão uma medicação para poder evitar a dor, né? Existem 3 tipos de dores. Outra coisa que eu vim aprender há pouco tempo, a dor que você suporta, tá? E tem aquela que você precisa de sedativo, realmente para poder evitar a dor daquela pessoa. E o meu filho, ele chegou nesse estado de que ele precisa ser sedado de vez em quando, para poder não sentir dor. E o que eu descobri nisso tudo, nessa longa caminhada minha, é que, cara, eu sinto a dor do meu filho. Eu sinto a dor dele. Sabe o que é sentir a dor da pessoa? Eu acho que qualquer mãe, né, passa por isso. Mas eu sinto a dor dele. A dor que me faz mudar de comportamento.
Se eu estou alegre, eu fico triste. Né? No estado, se eu estou num estado de alegria, eu fico triste. Porque a felicidade, ela já habita dentro de mim. Vocês sabem disso, né? Quem tem Cristo no coração sabe que a felicidade já habita dentro de nós. Mas o estado de alegria é quando você está bem. Então, se eu estou alegre, eu fico triste. Se eu estou bem, eu fico mal. A dor, ela me faz ficar irritada, angustiada. E a pessoa que fica irritada, angustiada, ela não sabe lidar com as pessoas. Porque as pessoas, elas vão falar. E tá tudo bem, gente. Tem gente que fala na ignorância, não sabe o que tá falando. Quando fala assim, pô, mas essa senhora aí já devia ter ido partir. Pô, tá com 99 anos, gente. Já tá com o pé na cova. É o que eu escuto, gente. Eu escuto muito isso. Ah, tá pagando os pecados dela. E eu fico ouvindo aquilo, eu falo, cara, as pessoas estão muito ignorantes no que falam. Porque, você sabe o que eu escuto a respeito do meu filho? Cara, entrega teu filho, Rita. Teu filho tá cansado, ele quer partir, ele quer ir embora. Mas você ainda não fez a entrega total. Eu escuto muito isso, gente. E eu quase piro quando eu escuto isso. Eu falo até pro médico, né? Que eu tenho um médico aqui que é terapeuta meu, né? Um médico abençoado que me ouve e me dá muitos conselhos. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas falam isso pra mim, eu às vezes fico em crise porque eu acredito nelas. Sabe o que é acreditar nelas? Eu acredito que eu não fiz a entrega. E quando eu acredito que eu não fiz a entrega, eu deixo de acreditar naquilo que eu creio. Porque eu creio que a minha entrega já foi feita e que Deus está deixando ele na terra porque tem um propósito ainda a se cumprir na vida do meu filho nessa terra. Eu não sei se é na vida do meu filho ou na vida de quem passa por ele. Eu creio que o Samuel, ele sente essas dores no corpo, mas no espírito. Samuel para mim é uma criança curada. Criança não, um homem, né? Porque já está com 18 anos. Então ele já é curado, ele já está curado. Eu vejo meu filho nos meus pensamentos já andando. Eu vejo meu filho nos meus pensamentos, sabe? Desfrutando. Por quê? Porque a crença que eu tenho é essa. A crença da eternidade, que no espírito o Samuel já está, sabe? Com a cura, sem dor, sem nada. Mas no físico, enquanto nós estamos nesse cromos aqui da terra, nós vamos passar por isso. O problema é que às vezes eu escuto essas coisas das pessoas e eu acredito que eu não fiz essa entrega. E quando eu acredito que eu não fiz essa entrega, eu entro em crise. Por que eu entro em crise? Porque começa a vir um sofrimento. Mas não o sofrimento da dor que eu sinto por ele. Porque eu sinto a dor dele. Tanto que, nossa, quando Samuel começa a ficar com dor, eu começo a chamar os médicos, eu começo a chamar a físio, eu começo a chamar as técnicas. Eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa rápido. Tira essa dor, porque ninguém consegue viver com dor, né? Eu sei que eu mudo o meu comportamento. Tem uns que me chamam de chata, tudo bem. Mas é para tirar a dor do meu filho. Mas o que eu quero dizer? Que quando eu sinto essa dor do que eu creio, do que as pessoas falam, essa dor é muito mais violenta dentro de mim. Por quê? Porque as pessoas não sabem que pra gente morrer é a mesma forma de como se abriu uma cortina quando a gente veio a esse mundo. Essa cortina se abriu e as pessoas viveram. Umas descobriram isso, outras descobriram aquilo e foram vivendo. O problema é que quando a gente vai morrer, se fecha essa cortina. E quando essa cortina se fecha, o que nós temos que fazer? Dar dignidade de vida, dar qualidade de vida. Não foi assim quando você nasceu? Ou alguém aqui ficou sem mamar quando nasceu? Não tem como. Um bebê sem mamar vai morrer. Pode não ter mamado nos seios da sua mãe, mas alguém pegou um leitinho para te dar. Nem se foi num copinho ou numa seringuinha. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Não é você criticar as pessoas que estão falando
Uma das coisas da qual acreditam não é você julgar essas pessoas, porque eu nem julgo essas pessoas, porque ela realmente está vivendo a vida lá fora, ela não sabe o que está acontecendo dentro do hospital. E está tudo bem, mas é você ter cuidado com o que fala. Porque entrega de um filho, mesmo que fosse verdade, essa mãe não entregou, porque não existe uma mãe que entregue um filho, mesmo a gente sabendo que esse filho não é nosso, porque a Bíblia diz que não são nossos. Nada é nosso, tudo é de Deus, tudo que Deus nos deu, esse ar para respirar, tudo é dele. Né? As pessoas pensam que é tudo nosso, não é nada nosso, nós só estamos aqui de passagem. Então o que eu quero dizer? Que mesmo que você pense dessa maneira, essa mãe não entregou esse filho, ou esse filho não entregou essa mãe, por isso que essa mãe não morreu. Só quem tem direito de tirar e dar a vida é Deus. É Ele que sabe o tempo que nós vamos ficar aqui nessa terra. Então não fica dizendo que é por causa de pecado, porque vai colher, porque meu filho, tadinho, ele não teve nem como pecar, porque desde o dia que ele nasceu, ele não pisou na terra que a gente pisa. Quer dizer, ele até pisou, porque quando ele era cadeirante, eu levei ele na praia lá de Cabo Frio, né? Então ele pisou na terra. Pisou não, ele teve contato com a terra, né? Quando ele era cadeirante. Mas o que eu quero dizer é que meu filho não teve chance de ser uma pessoa ruim. Ele não teve chance de pecar. Sabe, ele não teve chance de não gostar de alguém. Ele não teve chance de fazer algo, de plantar o mal para colher o mal. E ele está aí, aqui no hospital da Unimed, lutando para viver, que eu acredito que ele é guerreiro demais, enquanto muitos querem ver a morte dele. E eu, às vezes, acredito naquilo que eu ouço das pessoas e também quero ver a morte dele e acabo esquecendo que enquanto a vida há esperança. E quem crê, sabe que o impossível Deus faz, o possível a gente faz. Então o meu possível é esse, é estar com ele aqui, é estar cuidando dele, é estar corrigindo alguns erros do passado, do qual eu deixei para trás, porque cuidei muito dele e deixei de cuidar da outra filha que eu tenho, deixei de ver meus netos. Hoje eu já estou começando a corrigir essas coisas. Estou começando a sair do hospital, ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias fora e não sofrer tanto, porque eu também estou curtindo a minha filha, estou curtindo meus netos. Mas o que eu quero dizer é que no meio dessa cortina que se abriu, ela vai fechar para todos nós. Essa é a certeza que todos nós temos. E como você gostaria de ser cuidado no término da tua vida? Sendo criticado, sendo julgado, que você pecou, que você fez, aconteceu, tem que pagar mesmo, tem que vegetar? Ou você quer ser cuidado com amor, com dignidade, com pessoas que, sabe, corre para salvar você? Como eu vejo quando meu filho intercorre, que eu vejo aquelas médicas, aqueles médicos, sabe, tudo em cima dele, que eu vejo aqueles técnicos, que eu vejo, sabe, todo mundo trabalha em conjunto, a equipe, até mesmo as pessoas que limpam o chão, que dizem, vai descontaminar o centro cirúrgico. Olha, gente, eu olho isso, eu falo, que presente que Deus deu de trazer pessoas com vocação para fazer esse serviço tão lindo. Parabéns, médicos. Parabéns, profissionais da saúde. Às vezes eu fico meio irritadinha, né? Porque tem médicos e médicos. Tem profissionais e profissionais, mas tá tudo bem. As pessoas dão aquilo que ela tem. E existe muitos dando muito, porque tem muito. Então eu quero deixar isso aqui para vocês. Não foge daquilo que você crê, não. Não acredita naquilo que as pessoas querem que você acredite.
Saiba que Deus ele está preparando um lugar maravilhoso para você, porque a nossa eternidade não é aqui nessa terra. Nós não viemos para morar nessa terra. Cristo ele vai voltar com um novo céu e uma nova terra. Tem pessoas que não acreditam, mas está tudo bem. Não tem problema também. Ele vai voltar do mesmo jeito. Então a eternidade é o nosso lar. Aqui nós só estamos fazendo um teste de como que vamos viver lá na eternidade. Então vamos lá, gente. Vocês vão julgar? Não julga não. Vocês vão dizer que faz essa entrega aí. A entrega já foi feita, amados. O meu filho está aqui porque o propósito de Deus ainda não terminou de se cumprir na vida dele, nem na minha. Vou te dizer uma coisa, você que está esperando um milagre aí, talvez você esteja esperando um milagre, ou dele ir para a glória, ou dele ficar curado. O milagre já está acontecendo. Hoje eu sou uma criatura transformada, porque Deus já me deu muito. Nossa, vocês não têm noção como que a Rita mudou. E não mudei porque eu quis não, tá? Foi na marra mesmo. Sabe aquela pessoa marrenta? Que acha que tá certa e que só a sua opinião serve? Foi assim que eu sempre fui. E eu digo pra vocês, é uma luta constante, diária. Mas Deus tem transformado a minha vida. Hoje eu tô com um entendimento melhor do que é amar o próximo. Amar o próximo é isso, é entender que essa cortina se abriu e a gente tem que dar dignidade a essas pessoas. O que eu posso fazer para que essa pessoa veja que esse mundo é maravilhoso e que nós temos que desfrutar de tudo isso que Deus já deixou para nós? O que eu posso fazer para contribuir com esses médicos que colocou ao mundo, né? Porque começa, né, na maternidade. Mas no dia a dia somos nós que vamos contribuir para que essa pessoa tenha dignidade de vida e também tenha dignidade de morte, como eu tenho feito com meu filho, a cada dia do lado dele, dando uma dignidade de morte para ele. Então, gente, e outra coisa que eu quero deixar bem claro, as pessoas podem até não crer, mas eu, enquanto a vida, a esperança, e eu creio no milagre, eu creio que meu filho também pode ser curado através do corpo físico, de se levantar mesmo. Mas também se isso não acontecer, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o milagre maior já aconteceu, foi em mim, de ter esse entendimento que eu estou tendo hoje. E eu agradeço muito a todos aqueles que até aqui têm caminhado comigo. A todos aqueles que até aqui têm, sabe, me dado essa força. E a gente faz tantas amizades dentro de hospitais, sabe? A gente ajuda tantas pessoas que às vezes não tem... Eu tive uma mãezinha aqui no hospital que ela perdeu 2 gêmeos. Os 2 faleceram. Um faleceu numa semana e o outro parece que demorou mais ou menos um mês. E eu, com aquela loucura da minha cabeça de acreditar em algumas coisas, eu fico assim, ela foi livrada do que eu passei 18 anos. Mas, cara, eu não sei nem o que dizer, eu só sei que quem sabe de todas as coisas é Deus. E eu quero continuar acreditando que eu sou essa mãe maravilhosa, que da mesma forma que teve uma dignidade de vida para o meu filho, vai ter de morte também. Então é isso aí, gente. Queria deixar isso aí para vocês. Depois eu falo um pouco da Home Care, tá bom? Um beijo para todo mundo.